Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a tua atenção para a leitura e a meditação da Palavra de Deus, em que nós vamos estar lendo neste momento esta mensagem que tem o tema advertência para a segunda volta de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele dá uma advertência, Ele alerta os moradores da terra. Aleluia! Vamos então à leitura da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 16 e versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Que maravilha! Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Somente este versículo poderoso da Palavra de Deus é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Desde já eu quero pedir atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus, que vamos estar agora meditando sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja convenção, para que haja arrependimento e para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há. Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o texto sagrado que nós lemos em Apocalipse revela que a volta do Senhor Jesus será como um ladrão e vai pegar muita gente de surpresa, porque não se deram como avisado. Mas o Senhor está alertando, o Senhor Ele está avisando, o Senhor Ele está dando uma advertência da sua vinda. Apocalipse 16, versículo 15, Jesus está dizendo: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. O próprio Senhor Jesus está dando uma advertência
para os moradores da terra, para os moradores do mundo, para o seu povo, para os seus seguidores, que ele vem como ladrão. É o próprio Senhor Jesus que está falando através da sua palavra, porque a palavra não é do homem, porque a palavra não é do pastor Nonato. Pastor Nonato é só o vaso, pastor Nonato é só o instrumento, pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato só está entregando a mensagem, pastor Nonato só está entregando o recado de Deus para a igreja, os ouvintes, para os moradores da terra, para os moradores do mundo. Jesus está alertando, Jesus está advertindo. Apocalipse 16, versículo 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. As vergonhas do homem são as suas partes íntimas. O homem não pode estar desnudo. O homem, ele tem que estar vestido, guardando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. As vergonhas da mulher são as suas partes íntimas. A mulher não pode estar desnuda. A mulher deve se vestir, guardando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, tanto o homem como a mulher não pode andar desnuda, não pode estar despida, desnuda, mostrando o seu corpo, mostrando as suas partes íntimas. Não, o homem tem que vigiar, a mulher tem que vigiar, tem que guardar suas vestes, tem que guardar o seu corpo, que és o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O escritor do livro de 2 Coríntios adverte para nós estar vestidos, para não sermos pegos nus. Nós temos que estar vestidos para não ser pego nus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3: porque estando vestidos, não seremos achados nus. Aleluia! Então a minha irmã não pode estar nua, seminua, mostrando o teu corpo, tuas partes íntimas. O homem não pode andar desnudo, seminua, mostrando o seu corpo, a sua parte íntima, porque senão quando Jesus voltar, ele vai te pegar desnudo, ele vai te pegar nua, você vai ser envergonhado, você vai ser decepcionado. Jesus está alertando: eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para não andar nu e ninguém veja as suas vergonhas. Quando o Senhor Jesus voltar, quantos que estão nus, seminus, nas piscinas, nas praias, nas cachoeiras, nos passeios, nos retiros,
nas academias, nos campos de futebol, nas ruas e até mesmo em casa, até mesmo dormindo nus, seminus, vão ficar todos envergonhados para a grande tribulação, porque não se deram por avisado, não levaram em consideração a palavra de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Jesus está te avisando, Jesus está te alertando, Jesus está te advertindo para você vigiar, para você guardar as tuas vestes, guardar o teu corpo, para você não dar nu, para ninguém ver as tuas vergonhas. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, você que gosta de estar desnuda nas praias, nas piscinas, nas cachoeiras, nas academias, nos campos de futebol, batendo palma para Satanás, que para Deus não é, para Jesus não é, para o Espírito Santo de Deus não é. Então Jesus está te advertindo, Ele está te alertando para você vigiar, para você guardar as tuas vestes, para você não andar nu e ninguém vê as tuas vergonhas. Aleluia! O escritor do livro de João disse que quando o Senhor Jesus morreu, os discípulos voltaram atrás, eles foram pescar, eles estavam pescando e Pedro estava nu. Aleluia! Quando o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos lá no mar da Galileia, e Pedro, como estava nu, ficou com vergonha do Senhor, se jogou nas águas, ficou só com a cabeça de fora. É assim o que vai acontecer quando o Senhor voltar. Todas aquelas pessoas que estão nuas, desnudas, vão ficar tudo envergonhadas. A Bíblia diz, São João, capítulo 21, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, olha o que aconteceu com Pedro. Pedro estava nu, Pedro estava desnudo. Aí quando Jesus ressuscita, Jesus aparece lá no mar da Galileia para os discípulos que estavam pescando. Os discípulos voltaram atrás. O homem não pode voltar atrás, a mulher não pode voltar atrás. Se o homem voltar para trás, ele vai ficar envergonhado. Se a mulher voltar para trás, ela vai ficar envergonhada. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou envergonhado, Pedro ficou decepcionado quando ele viu que era Jesus. Jesus havia ressuscitado e apareceu lá no mar da Galileia.
onde estavam os discípulos. O discípulo estava pescando e João conheceu que era o Senhor que se aproximava. E João disse para Pedro: Pedro, aí está o Senhor, aí está o Maestro. O Senhor se aproxima, Pedro. E Pedro estava desnudo. Pedro estava nuzão. Possivelmente só de bermudão. Pedro estava aí desnudo, da cintura para cima. Então ele ficou envergonhado, cingiu-se com a sua túnica, e se jogou nas águas. Ficou envergonhado, porque ele estava desnudo. Irmãos queridos, quando Jesus voltar, você não pode estar desnuda, minha irmã, senão você vai ficar envergonhada. Quando Jesus voltar, meu irmão, você não pode estar desnudo, senão você vai ficar envergonhado. Aleluia! Os homens não podem estar nus, tem que estar vestidos em santidade, em santificação, para a vinda do Senhor, que a qualquer momento está voltando. As mulheres não podem estar nuas, desnudas, devem estar vestidas em santidade, em santificação, para a vinda do Senhor Jesus, que não demora mais muito tempo. Jesus está voltando e não demora mais muito tempo. Ele está alertando, ele está advertindo tanto a sua igreja, como seus seguidores, como todos os moradores da terra, como todos os moradores do mundo. Te desperta, meu irmão, te alerta, meu irmão. Prepara a tua vida, santifica a tua vida, consagra a tua vida, renuncia a este mundo, renuncia a maldade, renuncia o pecado, prepara a tua vida, porque Jesus está cerca, porque Jesus está voltando, porque Jesus vem buscar o seu povo. Jesus vem buscar um povo santo. Jesus vem buscar um povo remido. Jesus vem buscar um povo santificado de corpo, alma e espírito. E quem santifica o homem é o próprio Deus, no poder da sua palavra, pelo poder do seu Espírito Santo. Aleluia! O escritor do livro de 1 Tessalonicenses disse que o Senhor é quem os santifica por completo, de corpo, alma e espírito, para o dia da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões e milhões de ouvintes, é o próprio Deus
que nos santifica. Como que Deus nos santifica? Através do poder da sua palavra, mediante o poder do Espírito Santo. Deus vai santificar a vida do homem, Deus vai santificar a vida da mulher, Deus vai preparar o homem, Deus vai preparar a mulher para o grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos queridos, o escritor do livro de Gênesis, ele disse que Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor, que passava no meio-dia, que passava pelo meio-dia, lá no Éden, eles tiveram medo e se esconderam, porque eles desobedeceram a voz de Deus. Eles estavam nus, eles haviam pecado, eles haviam desobedecido. Agora eles estavam nus, estavam escondidos por vergonha do Senhor. Observe, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você está ouvindo o anúncio da palavra de Deus, para que você venha se preparar para o grande dia da vinda do Senhor. Gênesis 3, versículo 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gênesis 3, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Aleluia! Está observando? Por que Adão teve medo? Porque ele estava nu, ele havia pecado, ele havia desobedecido. Agora ele estava com medo, porque o pecado traz medo na vida do homem, o pecado traz medo na vida da mulher, o pecado traz desespero na vida do homem, o pecado traz desespero na vida da mulher, o pecado traz aflição na vida do homem, o pecado traz aflição na vida da mulher. Agora Adão estava escondido, Adão e Eva, eles ouviram a voz de Deus que passava no jardim. Deus clamava por Adão: Adão, Adão, aonde tu estás, Adão? E Adão não respondia. E Deus chamando e clamando por Adão: Adão, Adão, aonde tu estás, Adão? E Adão não resistiu à voz de Deus e diz: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui atrás dessas árvores, porque eu ouvi a tua voz e tive medo, porque estamos nus. Ali estava Adão e Eva nu, despido. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, e Deus preparou a veste, Deus preparou a roupa para vestir Adão.
e para vestir Eva, porque eles não podiam ficar nus. O homem não pode andar nu, a mulher não pode andar nua. Gênesis 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O próprio Deus, o próprio Senhor fez a roupa e vestiu o homem, e vestiu Adão. O próprio Deus, ele fez a roupa, a veste da mulher e vestiu Eva. Por quê? Porque o homem não pode andar nu, despido, seminu, ele tem que estar vestido. Porque a mulher não pode andar nua, desnuda, despida, ela tem que estar vestida. Aleluia! Essa é a doutrina de Deus, essa é a doutrina divina. O homem tem que estar vestido, a mulher tem que estar vestida. Então o próprio Deus fez a vestimenta para vestir Adão e para vestir Eva. Gênesis 3, aleluia, e versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aleluia. O escritor do livro de 1 Tessalonicenses disse que Deus nos chamou para a santificação e não para a imundícia. Deus chamou eu para a santificação. Deus não me chamou para viver na imundícia. Deus nos chama o homem para o homem viver em santificação, para o homem viver em santidade, para o homem ter o temor de Deus, para o homem servir a Deus. Deus chama a mulher para a mulher viver em santidade, para a mulher viver em santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 3, esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vós abstenha da prostituição. O homem tem que se afastar da prostituição. A mulher tem que se afastar da prostituição. Os moradores da terra têm que se afastar da prostituição. O homem e a mulher têm que procurar fazer a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vós abstenha da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 7, pois Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus chama o homem para a santificação. Deus chama a mulher para a santificação. É Deus que vai santificar a vida do homem.
mediante o poder da sua palavra, mediante o poder do seu Espírito Santo. Deus não chamou nós para a impureza, não. Deus não chamou nós para a imundícia, não. Deus chamou nós para a santificação. Deus chamou nós para a santidade. Deus chamou nós para a salvação. Deus chamou nós para a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, se você não aceitar a palavra que eu estou pregando, você não está rejeitando a mim, o homem. Você não está rejeitando o homem. Você não está rejeitando o pastor Donato. Não. Você está rejeitando o próprio Deus. Se você não aceitar a palavra que Deus está colocando no meu coração para transmitir, para santificar a tua vida, para salvar a tua vida, se você não crer, se você não receber, se você rejeitar, você não está rejeitando o homem, mas sim o próprio Deus que vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 8. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, então você não pode rejeitar a palavra de Deus para o bem da tua vida, para o bem da tua alma. É Deus falando com você, meu irmão. É Deus falando com você, minha irmã. Se você rejeita, você não está rejeitando a mim, você não está rejeitando o homem, você não está rejeitando o pastor Donato que está pregando, você está rejeitando o próprio Deus, que está falando com você para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando através dos falsos profetas que pregam o evangelho mudando, que pregam o evangelho mentiroso, corrompido com o mundo e o pecado, o evangelho anátema, que as pessoas fazem o que querem, que as pessoas vivem como querem, que não tem nada a ver, que não tem problema. Tu não está vendo que isso é o diabo te enganando? Tu não está vendo que isso é os falsos profetas te enganando? Jesus chamou nós, não foi para viver na imundícia do pecado, não. Jesus chamou nós, foi para ter uma vida de santidade, de santificação. Você tem que renunciar a este mundo, minha irmã. Você tem que renunciar a este mundo, meu irmão. Prepara a tua vida, porque Jesus está cerca, porque Jesus está nas portas, porque Jesus está voltando. O Senhor está falando através dos sinais. Ele está advertindo, Ele está advertindo a igreja, Ele está advertindo o seu povo, Ele está advertindo os moradores da terra, Ele está advertindo os moradores do mundo, para que você venha se preparar, meu irmão, para que você venha se preparar, minha irmã, para a volta de Jesus. Você não vai ser inocente, não. Você está sendo evangelizado. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo o anúncio do Evangelho. O Evangelho que está sendo pregado, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria,
sem mentira e sem engano. Vocês estão ouvindo a verdade da palavra de Deus. O segundo sinal da volta de Jesus é como foi no dia de Noé. Aleluia! O Senhor está dizendo, assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda, aleluia, do Filho do Homem. Segundo sinal da volta de Jesus. E como foi no dia de Noé? No dia de Noé, os homens casavam, se separavam e casavam quantas vezes queria. Os homens viviam em festas e mais festas, bebedeira, vivia na glutonaria, vivia nas orgias do mundo e não deram ouvidos à palavra de Deus. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então aí está, como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam, dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, versículo 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Noé pregava e avisava o povo que Deus ia mandar um dilúvio de água para destruir toda a raça humana, porque o pecado estava se multiplicando cada vez mais. O povo, aleluia, não deram ouvido, o povo não se arrependeram, o povo não se converteram. Quando Deus manda o dilúvio de água, morreram todos afogados nas águas. Só escapou Noé e a sua família, porque obedeceu a voz de Deus. Irmãos queridos, a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 6, versículo 12, viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam se corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, destruí-los juntamente com a terra. Gênesis 6, versículo 14. Faz para ti uma arca de madeira, de cipreste, farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume, por dentro e por fora. Deus falou com Noé, e Noé obedeceu a voz de Deus. Noé começou a construir a arca, e Noé anunciava para o povo se arrepender, para o povo se converter, para o povo mudar de vida, porque Deus ia mandar um dilúvio de água sobre a face da terra para destruir toda a raça humana. Mas o povo, aleluia, fazia zombar de Noé. O povo fazia zombar de Noé. O povo endureceu os seus corações, taparam os seus ouvidos, não deram ouvido ao anúncio da palavra. E Noé pregava, e Noé construía a arca,
quando tudo já estava pronto, 100 anos depois, Deus fala com Noé a segunda vez. Aleluia! Noé, entra na arca, tu e a tua família e os animais, porque eu vou enviar o dilúvio de água sobre a terra. Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7, versículo 2. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7 o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 o macho e sua fêmea. Gênesis 7, versículo 3. Também das aves dos céus, 7 e 7 macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Gênesis 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. Gênesis 7, versículo 5. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenará. E tudo aconteceu. Deus mandou dilúvio de água. Foram 40 dias, 40 noites de muitas águas, sem parar. Os homens gritavam desesperados, pedindo ajuda de Noé. Mas Noé não podia fazer mais nada. A porta já estava fechada. Morreram tudo afogados. Morreram tudo arrebentados. Porque quem morre afogado, morre arrebentado. Estoura tudo. Estoura peito, estoura pulmão, estoura tudo. A pessoa que morre afogado, morre tudo arrebentado. Sem fôlego, arrebenta tudo, estoura tudo, estoura pulmão, estoura peito. Morreram tudo arrebentado nas águas, morreram tudo afogado, porque foram rebeldes à voz de Deus, porque não deram ouvido à voz de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, assim o Senhor Jesus está dando uma advertência para os moradores da terra. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé, os homens casavam, se separavam, casavam quantas vezes queriam. Aleluia! Enquanto o casamento é só uma vez, e sua morte separa um do outro. Quando Jesus fala como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Não é que o mundo vai se acabar com água, não é mais dilúvio de água. Jesus está se referindo ao pecado, como foi no tempo de Noé. O pecado se multiplicava, o pecado aumentava. Então, como foi no dia de Noé, está acontecendo hoje. Jesus disse: como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, no tempo de Noé, os homens casavam, se separavam, casavam e davam-se em casamento.
casava quantas vezes queria, porque viviam no pecado, viviam na ignorância. Os homens viviam nas orgias do mundo, os homens viviam em grutunaria, festas e mais festas, banquetes e mais banquetes, nas orgias do mundo, no pecado e na maldade. Aleluia! Assim é hoje. Aí está o mundo, festas e mais festas, banquetes e mais banquetes. Aí estão os homens nas orgias, no pecado e na imundícia. Quantos homens que já se casaram 2, 3, 4, 5 vezes, ou até mais. Isto é um sinal da volta de Jesus. Quantas mulheres que já se casaram 2, 3, 4, 5 vezes, ou até mais. Isso é o sinal da volta de Jesus. Jesus deixou bem claro como foi no dia de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. Então, no tempo de Noé, os homens casavam, separavam, casavam, separavam, quantas vezes eles queriam, porque eles não tinham temor de Deus, eles viviam no pecado, e Deus deu uma oportunidade para eles se arrependerem, e Deus deu uma oportunidade para eles se converterem, e Deus deu uma oportunidade para eles mudarem de vida, mas eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, eles pensavam que eram o dono do mundo, e então endureceram os seus corações e não deram ouvido à palavra de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos presentes e ouvintes, hoje o Senhor está advertindo os moradores da terra, os moradores do mundo, para que se arrependam, para que se convertam, para que mudem de vida, como foi no dia de Noé. Os homens casavam e davam-se em casamento, casavam, separavam, divorciavam, casavam, divorciavam, casavam. E Deus, ele odeia o divórcio, e Deus, ele odeia o divórcio, e Deus, ele abomina o divórcio. O escritor do livro de Malaquias disse que Deus aborrece o divórcio, que Deus abomina o divórcio, que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio abre a porta para o adultério. Malaquias 2, versículo 16. Eu detesto, não é o homem, não é o pastor Nonato, é Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que criou o céu, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou o mar, é o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam desleais. Então Deus, ele odeia, ele abomina, ele aborrece o divórcio. O divórcio é uma obra abominável. Deus abomina, Deus ele odeia, Deus ele aborrece. Por isso Jesus disse, como foi no dia de Noé, assim será a volta do Filho do Homem.
Porque no tempo de Noé, os homens casavam e divorciavam, casavam e divorciavam, casavam e estavam sem casamento. É o que está ocorrendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo, conhece tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. O escritor do livro de Lucas disse que o Senhor Jesus falou que aquele que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E o que casa com a repudiada, adultera também. Então, quando o homem, ele deixa sua esposa e casa com outra mulher, ele passa a viver no adultério. E aquele que casa com a mulher que foi repudiada do marido, ele adultera também. Veja como o mundo está corrompido. Lucas 16, versículo 18, disse Jesus: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. Jesus está dizendo, Lucas 16, versículo 18, qualquer. Quando Jesus fala qualquer, seja quem for, qualquer, seja crente, seja ímpio, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, Jesus está dizendo qualquer. Ele está falando globalmente, não escapa ninguém, não escapa ninguém. Lucas 16, 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aqui o Senhor fala globalmente, qualquer, seja quem for. O casamento é só uma vez. O casamento é só uma vez. O escritor do livro de Marcos disse que o Senhor Jesus disse que o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. O que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então o homem não pode separar um casamento. Somente a morte separa um do outro. Aleluia. Marcos 10, versículo 6, disse Jesus: mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos 10, versículo 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher. Marcos 10, versículo 8. E serão os dois uma só carne. Marcos 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é uma instituição divina. O casamento é aprovado por Deus. O casamento é de Deus. O diabo não quer que o homem case, não. O diabo quer que o homem viva amigado.
O diabo quer que o homem viva na fornicação. O diabo quer que o homem viva na prostituição. O diabo quer que o homem viva no adultério. Quando fala de homem, fala com a mulher também. O diabo não quer que a mulher se case, não. O diabo quer que a mulher viva amigada. O diabo quer que a mulher viva no adultério, na prostituição, no pecado. O casamento é de Deus. O casamento é uma instituição divina. O casamento é bênção de Deus na vida do homem. O casamento é bênção de Deus na vida da mulher. Aleluia. Não existe casamento enganado, não. Não existe casamento anulado, não. O homem não pode separar um casamento. Só a morte separa um do outro. Só a morte separa um do outro. Só a morte. O escritor do livro de Romanos disse que se a mulher se separar do marido e se ela se unir com outro homem e o marido dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Da mesma forma o homem. A Bíblia de Romanos, capítulo 7, versículo 2, por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos 7, versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Só morte separa um do outro e fica livre para casar novamente. Só morte e mais nada, só a morte. O Senhor Jesus disse que o que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, é adultério. Quando a mulher casada separou do marido e passa a viver com outro homem, casa com outro homem, ela passa a viver no adultério, tanto ela como o homem. É Jesus falando, é Jesus usando o homem sem letra, é Jesus usando o homem sem formatura, é Jesus usando o homem pesado de boca e pesado de língua, para transmitir aos moradores da terra, para transmitir aos moradores do mundo a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, que tem um poder sobrenatural para salvar o homem, para salvar a mulher. E hoje você está ouvindo o Evangelho santo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho poderoso, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo a palavra de Deus. Marcos 10, versículo 11. Ele respondeu, ele quem? Jesus. Ele respondeu, quem repudiar a sua mulher e casa com outra, adultera contra aquela. Marcos 10, versículo 12. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus falando.
Aqui não é palavra de homem, não. Aqui não é palavra de falso profeta, não. Aqui é a palavra de Deus. Jesus está dizendo, aleluia, o Senhor está dizendo que se o homem deixar a sua mulher e viver com outra, casar com outra, adultera. Ou se a mulher deixa o seu marido e vive com outro, casa com outro, adultera. Casar ou viver juntos é adultério, porque já foi casada, separou e se une com outra pessoa, é adultério. Do mesmo jeito, é adultério. Tudo isso acontecia nos tempos de Noé. Os homens casavam e se separavam, e casavam e se davam sem casamento. O escritor do livro de Mateus disse que o Senhor Jesus falou que não existe acordo para o divórcio. Não tem acordo para a separação matrimonial. A única opção é o perdão. A única opção é a reconciliação, reconciliar um com o outro. Mateus capítulo 5, versículo 31, disse Jesus, também foi dito, aquele que deixa sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Mateus 5, 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e aquele que casa com a repudiada comete adultério. Preste atenção, quando o Senhor Jesus usou esta expressão, a não ser por causa de prostituição, é porque não tem acordo para o divórcio, não tem acordo para a separação matrimonial. A única opção é o perdão, é um perdoar um ao outro, porque a pessoa casada, ela não se prostitui, não. A pessoa casada, se ela fizer relação sexual, se ela fizer relação íntima com outra pessoa fora do seu casamento, ela não está se prostituindo, ela está adulterando, é adultério. É por isso que o Senhor falou, a não ser por causa de prostituição, é porque não existe prostituição em um casamento, em um matrimônio, não existe. Não existe prostituição em um casamento, não. A pessoa casada não se prostitui. A pessoa casada, se ela for infiel, ela vai adulterar e não prostituir, porque ela já é casada. A prostituição é quando a pessoa nunca casou. A fornicação é quando a pessoa nunca casou. Mas quando a pessoa já casou, mas quando a pessoa já foi casada, então ela não fornica e nem se prostitui, porque ela é casada. O que acontece? Quando a mulher casada, ela é infiel ao marido, ela não está prostituindo, ela está adulterando. Foi por isso que Jesus falou, a não ser por causa de prostituição, porque é uma coisa que não existe. Não existe prostituição em um casamento. Não. Quando o homem casado é infiel à mulher, tem relação com outra mulher, faz sexo com outra mulher, ele é um adúltero. Ele não está se prostituindo, ele está adulterando. Ele está traindo a mulher. Ele é um adúltero. Foi por isso que Jesus falou, a não ser por causa de prostituição, porque não existe acordo. Não existe prostituição em um casamento. É adultério. É adultério. Por isso Jesus disse, como foi no dia de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. No tempo de Noé, os homens casavam, divorciavam, casavam, separavam, quantas vezes eles queriam.
vivia no erro, vivia na prática do pecado, vivia na imundícia, vivia no adultério, e não se arrependeram, e não se converteram, e não deram ouvido à palavra de Deus. É o que vem ocorrendo hoje no mundo, é a mesma coisa. Quantos homens já casou 2, 3, 4 vezes, estão em adultério? Quantas mulheres que já casou 2, 3, 4 vezes, estão em adultério? Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, sua morte separa um do outro. O Senhor Jesus disse que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passa disso vem de procedência maligna. O divórcio é obra do diabo, não é de Deus não. O divórcio é obra do diabo. Quando um casal foi até o tribunal para se casar, ele fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e perante a palavra de Deus, dizendo que ele seria fiel até a morte. Ele prometeu ser fiel até a morte. E Jesus disse que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então já se sabe que o divórcio é maligno, é obra do diabo, porque quando a pessoa divorcia e casa, divorcia e casa, está em adultério, está no adultério, e quem quer que as pessoas vivam no adultério é o diabo. Deus não quer que o homem viva no adultério, não. Deus não quer que a mulher viva no adultério, não. Deus quer que o homem viva em santidade. Deus quer que o homem viva em santificação. Deus quer que o homem viva em comunhão com Ele. Deus quer que a mulher viva em comunhão com Ele. Jesus disse em Mateus 5, versículo 37, seja porém o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. Quem é o maligno? É o diabo. Quem é o maligno? Satanás. É ele. O diabo é o maligno. Satanás é o maligno. É o diabo que faz o homem se divorciar para viver no adultério, no pecado. É o diabo que faz a mulher divorciar para viver no pecado, para viver no adultério. Porque quando a mulher casada divorcia, separa e casa com outra pessoa, ela passa a viver no adultério. Porque quando o homem casado divorcia, separa e vive com outra mulher, casa com outra mulher, ele vive no adultério. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O divórcio é obra de Satanás. Então presta atenção. Aleluia, irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor Jesus, Ele disse, aleluia, que pelas nossas palavras nós seremos justificados, e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Presta atenção, que a palavra do homem tem poder. A palavra que sai da boca do homem, ela tem poder. Você fez um juramento no teu casamento. E você, no teu juramento, você prometeu ser fiel até a morte. Tuas palavras têm poder. Você tem que honrar a tua palavra. Seja fiel até a morte. Seja fiel a Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Jesus está dizendo, Mateus 12, versículo 37, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, irmãos ouvintes, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel ao teu casamento. Você não pode se divorciar, não. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resiste este demônio do adultério.
Você não pode divorciar, não. Senão você vai pecar contra Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Quem mandou da carta de divórcio foi Moisés, pela dureza dos corações dos filhos de Israel. E não Deus. Deus nunca mandou ninguém se divorciar. Não, Deus ele odeia o divórcio. Deus ele abomina o divórcio. Deus ele aborrece o divórcio. Mateus 19, versículo 7. Perguntaram então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Mateus 19, versículo 8. Respondeu-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Mateus 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada, também comete adultério. Irmãos queridos, irmãos amados, os fariseus, os judeus, os saduceus, os escribas, os líderes religiosos de Israel, eles fizeram uma pergunta, aleluia, para Jesus, porque Jesus combatia, porque Jesus pregava contra o divórcio, contra o adultério, o pecado. Então eles perguntaram, aleluia, para Jesus, e por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus respondeu, por causa da dureza dos corações dos filhos de Israel. Então foi Moisés que mandou, não foi Deus, não foi Jesus, e nem foi o Espírito Santo, foi Moisés. Foi Moisés que autorizou o povo de Israel, aleluia, se divorciar, aleluia. Moisés praticou esse grande erro. E aí hoje, até hoje, o mundo está corrompido. Até hoje, aí estão os homens, casa e divorcia, casa e divorcia. Até hoje, aí estão as mulheres, casa e divorcia, casa e divorcia. Até hoje está o mundo corrompido. Por esse grande erro que Moisés praticou, de abrir a porta para o divórcio para o povo de Israel. Foi Moisés que autorizou os filhos de Israel se divorciarem pela dureza dos seus corações, porque eles tinham um coração mau, coração de pedra. Eles queriam viver na prostituição, no pecado e no adultério. Mas no princípio não foi assim. Deus nunca deu a liberdade ao homem divorciar. Não. Deus odeia o divórcio. Deus ele abomina o divórcio. Deus ele aborrece o divórcio. Casamento é uma vez só, e só amor separa um do outro. Para Jesus não existe acordo para o divórcio. Aleluia. Quem é casado não se prostitui. Quem é casado, se fizer relação com outra pessoa, isso é adultério. Por isso que Jesus disse, a não ser por causa de prostituição, porque não existe prostituição. Não tem prostituição em um casamento. Não. É adultério. Se a mulher trai o marido, é adultério. Nada de prostituição. É adultério. Se o homem trai a mulher, não é nada de prostituição, é adultério. Tanto ele como ela, é adúlteros. Aleluia. Milhões e milhões de pessoas, prestam atenção, a situação é grave. A situação é grave. Milhões e milhões de pessoas no mundo, presta atenção, não é só em Manaus não é só no Amazonas não é só no Brasil não, é no mundo. Milhões e milhões de pessoas no mundo
estão com a vida comprometida, se casaram com uma pessoa e vive com outra pessoa, está em adultério. Casou com uma pessoa e vive com outra pessoa, está com a vida comprometida. Mas existe uma opção, existe o arrependimento, existe a reconciliação um com o outro e o perdão de Deus. A Bíblia diz: se um perdoar o outro, aquele que pede o perdão, aquele que se humilha, ele alcança a misericórdia. O escritor do livro de Provérbios diz que aquele que confessa os seus pecados e abandona, aleluia, nunca mais ele pratica, ele alcança a misericórdia. Então, quando o homem se humilha para Deus, pede perdão de Deus e abandona, ele vai alcançar a misericórdia. Quando a mulher se humilha para Deus, confessa para Deus e abandona, ela vai alcançar a misericórdia. Provérbio 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se o homem confessar para Deus, se humilhar para Deus, pedir perdão de Deus, ajuda de Deus, misericórdia de Deus, e abandonar, ele vai alcançar a misericórdia, ele vai alcançar o perdão, ele vai alcançar a vitória. Da mesma forma a mulher, se a mulher se humilhar para Deus, pedir perdão de Deus, pedir ajuda de Deus, pedir misericórdia de Deus, ela vai alcançar a misericórdia. Provérbio 28, 13: porque encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Provérbio 28, versículo 14: bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então não endureça o teu coração, meu irmão. Você está ouvindo o anúncio da palavra de Deus para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Então não endureça o teu coração. Deus, ele quer te perdoar. Deus, ele quer te libertar. Deus quer te abençoar e te dar vitória. Você também, minha irmã, não endureça o teu coração. Deus quer te ajudar. Deus quer te perdoar. Deus quer te libertar. Deus quer salvar a tua alma. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Então você que se divorciou, se você pedir perdão para Deus e abandonar e passar a viver somente para Deus, você vai alcançar a misericórdia. Você vai viver a tua vida somente para Deus. Por quê? Porque você não pode casar mais. Você já casou uma vez. Então você divorciou, separou, o diabo te enganou, então você não pode casar mais. Você vai viver só para Deus. O escritor do livro de 1 Coríntios disse que o homem não deixe sua mulher, e nem a mulher deixe o seu marido, mas se porventura se separar, fique só, não pode mais casar. Ou então que o homem reconcilie com a sua mulher, e que a mulher reconcilie com o seu esposo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher
não se aparte do marido. Presta atenção, que é o próprio Senhor, não era Paulo, era o próprio Senhor. Todavia, aos casados mando, não eu, não era Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 1 Coríntios 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Você está observando? Então a mulher, ela não pode deixar o marido, se separar do marido, desassociar do marido. Se porventura ela deixar o marido, ela fique só, não pode mais casar. Porque se ela casar, ela vai viver em adultério. E os adúlteros não herdam o reino de Deus. Do mesmo jeito o homem não deixa a sua mulher. O homem não se dissocia da sua mulher. E se porventura ele se dissociar da mulher, que ele fique só, não pode mais casar. Porque se ele casar, ele vai viver no adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Para isso é pregado o Evangelho. Para isso é pregada a palavra de Deus. Pastor, você tem que pregar o amor. E para que amor mais perfeito do que este? O amor de Deus, para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando com o divórcio. Para que amor mais perfeito? Para que amor mais verdadeiro do que este? O amor de Deus. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Porque você tem uma alma. Porque você tem uma vida. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar a tua vida. Aleluia. Então hoje você está ouvindo o Evangelho sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem reteté, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Deus está me usando aqui para pregar o Evangelho do Reino de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus não tem rodeio. O Evangelho do Reino de Deus não tem teologia. É a palavra. Temos que pregar a palavra. A palavra de Deus é uma teologia humana. A palavra de Deus é uma teologia de Deus, perdão, e não humana. A palavra de Deus é de Deus. A teologia humana é humana. Distorce, mente, engana. As almas estão enganadas, estão oprimidas, escravizadas, sofrendo, padecendo, tribulação. Mas Jesus está te alertando, minha irmã. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive, mas se ele falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Seu amor te separa um do outro, e nada mais, e nada mais. O divórcio é obra do diabo. É o diabo mesmo
que quer que as pessoas se dissociam, que é para viver em pecado contra Deus. O diabo está enganando as almas, os moradores da terra, os moradores do mundo, com o divórcio, e o segundo casamento. Isso é adultério, isso é o diabo enganando os moradores da terra. O escritor do livro de Apocalipse disse que Satanás veio para enganar os moradores da terra. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande